Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2021. Esta é a série Ensinos de Jesus. E a lição de hoje é a lição de número 21, cujo tema é Jesus e a Igreja. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração. Fazemos confissão a Ti, meu Deus, dos nossos pecados e dos nossos erros, e clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus naquela cruz, e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos santifica, e nos conduza pelo Teu Santo Espírito a essa aula que vamos ter. Desde agora nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Série Ensinos de Jesus, lição 21, Jesus e a Igreja. Nessa lição estudaremos alguns aspectos importantes em relação à Igreja. Esta instituição, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é única em todo o mundo em sua missão, atribuições e ação, em prol da salvação da humanidade. Então nós vamos ver nessa lição que a Igreja de Cristo sobre a Terra, ela é única, não é? Ela é uma instituição fundada pelo próprio Senhor Jesus, né? E é única em todo o mundo na sua missão, nas suas atribuições e nas suas ações em prol da salvação da humanidade. Amém? O texto base dessa lição está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática da lição: a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a única instituição na terra que está predestinada por Deus ao sucesso total. Então a vitória já é da igreja. Né? Ao ser constituída por Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus já a constituiu vitoriosa. Amém? Ela tem autoridade sobre a terra e nós vamos ver ao longo dessa lição as suas características. Objetivos gerais. Após esta aula, deveremos estar aptos a definir a palavra igreja, refutar a teoria que afirma ser Pedro o fundamento da igreja, demonstrar que a igreja está edificada unicamente sobre Cristo, que é a rocha inabalável, e reconhecer que a multiforme sabedoria de Deus é revelada ao mundo através da igreja. Louvado seja Deus. Aí você vai ter logo a seguir as leituras diárias de segunda a sábado, para que você possa estudar e meditar em casa a respeito desse tema relevante que nos traz a lição de número 21. Amém? Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 16, dos versículos 18 a 19, e depois capítulo 18, dos versículos de 15 a 20. Mateus 16, 18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18, verso 15 em diante. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir,
ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade eu vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, esses versículos de que trata essa lição, eles nos mostram claramente, não é, as atribuições de autoridade que a Igreja de Jesus Cristo tem sobre a terra. Porque você vê aqui, por exemplo, no exemplo de Mateus 18, não é? Ele diz que se algum irmão pecar contra ti, você deve ter com ele e conversar com ele. Se ele te ouvir, ótimo, ganhou seu irmão. Se não te ouvir, deve levar 2 testemunhas, não é? Para que pela boca das 2 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Agora, se nem por você e nem pelas testemunhas aquela pessoa te ouvir, chame a igreja, diga isso à igreja. E se essa pessoa não escutar a igreja e não se converter e não se arrepender dos seus maus caminhos, a palavra diz que é para nós considerarmos aquela pessoa como um gentil ou publicano. Por quê? Porque não se sujeitou à igreja, não está debaixo da autoridade de Cristo Jesus, não se converteu, meu irmão, porque a partir do momento que a pessoa ainda anda em espírito de rebelião, é porque não houve uma conversão. É necessário que essa pessoa realmente se derrame nos pés de Cristo Jesus, chore os seus pecados, se arrependa e clame a Deus pelo sangue precioso que Jesus derramou naquela cruz, não é? E se arrependendo, seja salva. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tópico 1, conceituação de igreja, origem da palavra. A palavra igreja vem do grego eclésia, significando literalmente os chamados para fora. Na Grécia Antiga, identificava uma assembleia em que um arauto convocava as pessoas para uma reunião que podia ser realizada ao ar livre, numa praça, com finalidade religiosa, política ou de outra ordem. Na realidade, fomos tirados para fora do mundo, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então aqui diz o conceito da palavra, da onde surgiu essa palavra igreja, né? Vem do grego eclésia, que significa tirado para fora. No caso da igreja, é a assembleia daqueles que foram tirados do mundo, tirados do pecado, para se congregarem em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. 2. Conceituação bíblica. No Novo Testamento encontramos expressões que denotam o significado e missão espiritual da igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Nesse aspecto, a igreja revela ao mundo a sabedoria de Deus em suas muitas e variadas formas de manifestação. A criação do mundo, do homem e do universo, bem como as suas relações com as coisas criadas, são expressões da sabedoria divina. Então, nesse aspecto da multiforme sabedoria de Deus, não é? A igreja ela revela ao mundo, não é? O quão poderoso e o quão sábio é o nosso Deus. Porque realmente só através da mente gloriosa e poderosa de Deus é que poderia ter saído um plano de resgate do homem depois da sua queda lá no Éden. E Deus fez isso enviando a Jesus Cristo. E em Cristo Jesus nós somos salvos e temos a vida eterna perante o nosso Deus. Aleluia. B. Coluna e firmeza da verdade. É a única e exclusiva instituição no mundo, em todos os tempos, que tem credenciais para ser sustentáculo da verdade. As verdades dos homens mudam a cada dia. A verdade apresentada pela igreja é imutável, pois é encarnada no próprio Cristo. Então, certa vez, Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Né? A verdade é a palavra de Deus.
aquilo que Deus nos revela. E a igreja é a única instituição no mundo, não é, que tem as credenciais, que tem capacidade, que tem condições, não é, para ser o sustentáculo dessa palavra que é a verdade, a palavra de Deus. Pois através da igreja é anunciada a palavra de Deus ao mundo. Amém? Aleluia. Tópico 2, fundamento da igreja. 1. Não é Pedro. O texto bíblico de Mateus 16 revela o diálogo entre Jesus e os discípulos, quando esses disseram que certas pessoas o consideravam como João Batista ressurreto, ou como Elias, ou como Jeremias, ou outro dos antigos profetas. Jesus então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Diante dessa resposta, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, existe tanta confusão com relação a essas palavras de Jesus, que realmente é necessário que a luz da palavra e a luz do Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, nós venhamos a meditar nisso. Porque quando Cristo disse assim: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, Cristo, não é? Edificarei a minha igreja. Então é sobre Cristo, é sobre Jesus, é sobre o próprio Cristo que a igreja é edificada, não é? Pedro não teria condições espirituais para suportar isso. Ele não teria condições de entregar a sua vida, não é, para o resgate da igreja. Por quê? Porque ele também era pecador como nós. Mas Jesus fez isso. E ele é o único que tinha condições de, sobre si próprio, edificar a sua igreja. Amém? 2. A pedra é Cristo. Na resposta de Jesus, podemos ver que ele próprio é a pedra sobre a qual a igreja está assentada. Na tradução bíblica, quando ele disse tu és Pedro, ele usou a palavra Petrus, que quer dizer pedra pequena, ou fragmento de pedra, que pode ser removida. De fato, Pedro demonstrou uma certa fragilidade na sua personalidade, e numa ocasião deixou-se usar pelo inimigo num momento crucial e negou Jesus 3 vezes. Por isso, quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele utilizou a palavra Petra, que tem o significado de rocha inamovível, e não Petros, que é apenas fragmento. Então você vê que é uma questão de tradução, é uma questão de estudo até mesmo da linguística grega, não é? Aonde Jesus fala claramente quando ele chama Pedro de Petros, e quando ele se refere a si próprio, ele diz Petra, não é? Então são 2 termos gregos que são usados de forma distinta. E quando ele se refere com relação à edificação da igreja, ele diz que sobre esta pedra, sobre ele próprio, ele estaria edificando a sua igreja. Amém? Aleluia. 3. A edificação da igreja. Em Mateus 16, vemos a promessa da edificação da igreja sobre o próprio Cristo. Ele é a rocha. Somente ele satisfaz essa condição. Sem dúvida, Pedro foi um dos líderes da igreja primitiva ao lado de Tiago e de João. Contudo, não há base bíblica para se afirmar que a igreja teria Pedro como a rocha sobre a qual ela seria edificada. Jesus é o fundamento da igreja. Então, Pedro não teria condições espirituais, não teria condições, não é, para estar edificando sobre si próprio a igreja. Apenas e tão somente Cristo Jesus teria essa condição.
4. As chaves dadas a Pedro. Em sua resposta a Pedro, Jesus disse: "E eu te darei as chaves do reino dos céus." As chaves dos céus devem ser entendidas como o poder e a autoridade para transmitir a mensagem do Evangelho. No dia de Pentecostes, Pedro foi usado por Deus para abrir as portas do cristianismo aos judeus e aos gentios, na casa de Cornélio. Portanto, Pedro não é o porteiro do céu. Isso como alguns segmentos de cristãos, não é, acreditam que Pedro está lá na porta do céu com um molho de chaves, não é, e ele dizendo quem entra e quem não entra, se ele vai abrir a porta, se não vai abrir a porta. Ora, isso aí é uma tolice, isso aí é uma bobagem em que as pessoas creem. Agora, quando Jesus falou que daria a ele, a Pedro, as chaves do reino dos céus, as chaves, aqui no caso, conforme a lição nos mostra, deve ser entendido o quê? Como a autoridade, o poder, a capacidade, a intrepidez necessária para transmitir a mensagem do Evangelho. Então, nós também devemos buscar ter essa chave. Nós também devemos buscar de Deus essa capacidade, essa intrepidez de falar do amor de Cristo, né? De ter um momento exato onde você possa anunciar o Evangelho, onde você possa dizer às pessoas a respeito das boas novas. Não é? Então, as chaves aí dos céus, né, as chaves do reino do céu, quer dizer isso. Devem ser entendidas como o poder e a autoridade para transmitir a mensagem do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Tópico 3. Prerrogativas da igreja. 1. Poder de ligar e de desligar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra estará desligado no céu. Trata-se da autoridade dada por Cristo à igreja, representada ali por Pedro e usado por Deus e estendida a todos os apóstolos, no sentido de receber a aceitação de pecadores ao reino dos céus ou de desligá-los mediante a autoridade concedida por Jesus. Essa é a capacidade dada por Cristo Jesus, não é? À igreja para abençoar a vida de uma pessoa. Nós, evidentemente, temos a capacidade, a autoridade dada por Cristo Jesus, não é? Para estar mensurando, não é? A condição espiritual de uma pessoa e, a partir do momento que aquela pessoa estiver realmente arrependida dos seus pecados, nós temos a capacidade espiritual e a autoridade para conduzi-la aos pés de Cristo e fazer com que ela se derrame perante o Senhor, para que o Senhor venha realmente a estender sobre ela a sua grande e infinita misericórdia e perdoá-la dos seus pecados. Então, essa é a capacidade, o poder de ligar e de desligar na terra. Nós temos o poder, a autoridade que o Senhor Jesus nos concedeu como igreja para conduzir essa pessoa à presença do Senhor, para ministrar a palavra ao seu coração, levá-la ao arrependimento e levá-la diante do Senhor, para que uma vez ela derramando o seu coração na presença do Senhor e havendo arrependimento, ela possa ser salva em nome de Jesus. Amém? 2. Autoridade para reconciliar. Jesus mostrou que há 4 passos importantes para a reconciliação entre os irmãos. O ofendido deve procurar o irmão ofensor, que diz, vai e repreende-o entre ti e ele só, não é? Nesse passo há uma bifurcação. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão, mas se não te ouvir, vem o segundo passo. Leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aqui temos algumas observações. Primeiro, Jesus não mandou o irmão ofendido pedir perdão ao ofensor. Segundo, vemos nesse texto a autoridade da igreja para respaldar a reconciliação e excluir aquele que não quer se reconciliar. Então, 2 observações nesse tópico. Primeiro, Jesus não mandou que o irmão ofendido fosse pedir perdão ao irmão ofensor. Irmãos, às vezes
A gente lê algumas passagens, algumas pessoas podem ler algumas passagens da Bíblia e interpretar até mesmo de uma forma inocente, sabe? Nesse caso aqui, uma pessoa pecou contra outra, uma pessoa perseguiu, caluniou, falou mal e denegriu a imagem de uma outra pessoa, enfim, fez alguma coisa contra aquela pessoa. O que a lição está nos ensinando é que aquela pessoa ofendida, ela não tem que procurar a outra para ela pedir perdão para aquela outra, pois ela foi ofendida. Mas ela deve procurar aquela outra pessoa no sentido de reconciliação. Buscar uma reconciliação. Falar, olha fulano, você errou comigo, você fez isso, isso e isso. Não é? Agora, eu não quero guardar mágoa no meu coração. Eu espero de você uma retratação. Se aquela pessoa se retratar com você, a lição nos diz e a palavra de Deus nos ensina que você ganhou o seu irmão. Por que ganhou o seu irmão? Porque no pecado, sem arrependimento, ele iria para o inferno. Agora, se ele caiu em si e realmente reconheceu, não, de fato eu errei, pisei na bola, você me perdoa em nome de Jesus, você ganhou o seu irmão. Agora, em segundo plano, nós vemos no texto que a autoridade da igreja para respaldar a reconciliação e para excluir aquele que não quer se reconciliar. Se você for ler novamente o texto, diz, primeiro, você fala com o irmão. Se ele não quiser, você leve 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, você diz isso para a igreja. Agora, se ele não ouvir a igreja, se ele não se arrepender, se ele não se retratar, considera-o como gentil e publicano. É o que a palavra do Senhor diz. Então a igreja ela tem essa prerrogativa, né? Ela tem a capacidade para respaldar a reconciliação entre os irmãos. Ela tem essa autoridade dada pelo Senhor, né? E também ela tem a capacidade para considerar uma pessoa como gentil ou como publicano quando esta não se arrepende, não tem a humildade de se arrepender perante o Senhor e pedir perdão. Então a igreja tem essa autoridade e ela tem esse respaldo para um momento de reconciliação. Amém? Glória a Deus. 3. Autoridade de concordância. Se 2 de vós concordarem na terra. Essa expressão nos mostra o valor da união entre os cristãos, bem como o valor da oração coletiva, a começar por um grupo de 2 pessoas que resolvem a orar a Deus em nome de Jesus, num só pensamento, num só propósito santo. A oração individual é valiosa, mas não exclui a oração coletiva. Então o que a palavra diz? Se 2 de vós sobre a terra concordarem em algum assunto, não é? Olha a importância da oração da igreja. Irmãos, é fundamental a nossa oração individual em casa. Feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos, fale com o seu pai que vem em secreto, porque o seu pai que vem em secreto vai te ouvir e vai te abençoar. Agora, a oração na igreja, ela é fundamental porque ela é coletiva, não é? São mais de 2 pessoas, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estou, é a palavra que diz isso. Então, quando você está na igreja orando, juntamente com seus irmãos, você tem a capacidade e você tem ali a autoridade da igreja sobre a sua vida. Então, é muito importante que você saiba como orar, como deve orar, pelo que você deve orar, e tenha o entendimento que aquilo que você estiver concordando ali dentro da igreja, naquele momento com seus irmãos, não é? Será concedido pelo Pai que está no céu. É a palavra que diz. Então, nós devemos buscar estar santos, não é? Sem pecados e em comunhão com a igreja de Cristo Jesus, para que nós possamos buscar a Deus ou buscar de Deus, não é? Alguma bênção e sabendo que quando houver a oração de 2 ou mais pessoas, ali o próprio Senhor Jesus está no meio e tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos concederá. Amém? Aleluia. Acerca de qualquer coisa que pedirem. A expressão qualquer coisa tem levado muitos
a uma interpretação forçada do texto, crendo que o cristão pode pedir o que deseja a Deus e tendo este Deus a obrigação de atendê-lo. Ocorre que Jesus ensinou algumas condições para o cristão ser ouvido. Não é só duas pessoas se unirem e pedirem, por exemplo, a morte de um desafeto, ou para ganharem rios de dinheiro, ou para fazer o casamento de alguém com outrem. É necessário que a palavra esteja nas pessoas. Deus nos atende se nós pedirmos algo de acordo com a sua vontade. Isso é óbvio, né, irmãos? Então, não adianta. A palavra do Senhor diz assim, que se nós estivermos reunidos, 2 ou 3 estiverem reunidos, acerca de qualquer coisa que pedirem, Deus vai nos atender. Mas qualquer coisa que você pedir, se essa coisa estiver em concordância, em sintonia plena com o que a palavra de Deus diz. Não adianta você se reunir com 2, 3, 4, 40, 50 pessoas e pedir, por exemplo, a morte de alguém. Não vai conseguir, irmãos. Tem que estar em sintonia com a palavra de Deus. Deus é amor. Em primeiro lugar, Deus é amor. E não adianta você atentar contra a santidade de Deus através de uma oração, de uma petição, porque não será atendido pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Se isso será feito por meu Pai que estás no céu. Conforme o item anterior, Deus atende ao cristão que lhe pede algo em nome de Jesus, se tal pedido for feito segundo a sua vontade. Então é o que nós falamos agora. Então, 1 João 5 diz, isso será feito por meu Pai que estás nos céus. Será feito por meu Pai que está no céu se tiver em sintonia com a sua vontade, com a sua palavra. 2 ou 3, Jesus nos garante que podemos ter sua presença não só nas grandes reuniões, mas em qualquer lugar em que 2 ou 3 cristãos estiverem em comunhão com Deus e com eles mesmos. Isso é maravilhoso. Você não precisa ir num culto com 100, com 200 pessoas para você poder sentir a presença de Deus. Quando nós nos reunimos com 2 ou 3 ou mais pessoas, ali o Senhor está. Quantas e quantas vezes já aconteceu, irmãos, na nossa reunião semanal de intercessão, de oração pelo WhatsApp, que nem é presencial, sabe? Mas nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Quantas foram as vezes que nós nos derramamos em lágrimas, não é? Diante da presença, né? Da presença perceptível do Senhor no nosso meio. Então você percebia claramente a presença de Jesus. Aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles, diz a palavra do Senhor. E é um fato, isso acontece, amém? Glória a Deus. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo representa os interesses do reino de Deus na face da terra. Sem ela, certamente a humanidade não teria como encontrar o caminho, a verdade e a vida, indispensáveis à salvação dos homens. Amém? Então a igreja ela tem essa prerrogativa, mostrar o caminho, anunciar o caminho. Sem a igreja, a humanidade não teria como encontrar esse caminho. Portanto, a igreja, ela aponta para o caminho, e o caminho é Cristo. Amém? Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor. E a igreja, que é a sua noiva, é aquela que está todos os dias apontando o caminho que é Cristo Jesus, mostrando à humanidade que está se perdendo. O caminho da salvação é Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Logo em seguida aí, você vai ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 21, Jesus e a Igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa lição maravilhosa e vamos meditar nela, porque ela nos trouxe verdades importantes, não é? Tópicos importantes para que nós possamos entender mais e mais ainda as funções e a missão espiritual da Igreja de Jesus sobre a terra. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença em oração nós estamos. E Pai, nós queremos te agradecer por essa lição abençoada e pedir a Ti, meu Deus, que o Senhor toque no coração de todas as pessoas que assistirem a esse vídeo, a essa aula,
para que realmente se arrependam, usem as prerrogativas da igreja, né, que Jesus Cristo deixou disponível para encontrar o caminho, o único caminho, que é Cristo Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a aula de número 21, Jesus e a Igreja. Na próxima semana nós vamos ter a Ceia do Senhor e, como todos os meses, na Ceia do Senhor nós não temos a aula daquela semana da Escola Bíblica Dominical, que volta no outro domingo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Onde você estiver, erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo e te envio para que você tenha um restante de final de semana abençoado e uma semana nova pela frente, cheia da graça de Deus sobre a sua vida. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.